Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações.
plástico, que vem do grego plastikos, que quer dizer adequado à moldagem. É um material tão flexível e serve para tantas coisas diferentes que muitas vezes a gente nem se dá conta de que estamos cercados por ele. Desde os anos 50, quando começou a ser usado industrialmente, a produção do plástico aumentou 200 vezes. Para você ter uma ideia, só em 2016 foram produzidas 396 milhões de toneladas de plástico. É como se a gente tivesse 33 mil desses em um ano, o equivalente à produção de mais ou menos 90 monumentos por dia. Já pensou? É muito plástico. Mas o que é plástico, afinal? E principalmente, para onde ele vai? A vida contemporânea impõe seus desafios, mas se tem uma coisa de que ela é feita, é de conforto. Olha só. Ao invés de você ter que plantar batata, colher embaixo do sol quente, lavar, descascar, cortar, cozinhar e fritar, é só você chegar aqui na prateleira de qualquer supermercado e pegar um pacotinho de batata. Não é verdade? E a gente acaba nem se dando conta de que isso é um luxo. E muito menos ainda de que esses pequenos luxos são feitos de plástico. Débito ou crédito? Plástico. Obrigado. Já percebeu que é quase impossível a gente vir no mercado e não sair cheio de plástico? E você sabia que existem vários tipos de plásticos diferentes? Mas para nós, consumidores, o mais importante é saber diferenciar entre dois tipos principais: os de vida longa e os de vida curta. Os plásticos de vida longa permanecem no nosso cotidiano e costumam durar mais de 5 anos. Muitos são parte da sua televisão, do seu celular, entre outros. Já os plásticos de vida curta são geralmente aqueles que descartamos logo após o uso, como as embalagens, por exemplo. Esse tipo de plástico corresponde a mais de 30% de toda a demanda de produção. É muito plástico que, na sua maioria, vai ser usado apenas uma vez. O plástico não é um recurso natural, ou seja, a gente não encontra ele na natureza. Ele surgiu como resultado de pesquisas e experimentos químicos que começaram lá no século XVIII e se expandiram consideravelmente nos séculos XX e XXI. Claro, o plástico tem a sua importância. Ele ajudou e facilitou muito a nossa vida em inúmeros aspectos, mas o seu uso indiscriminado é altamente nocivo ao meio ambiente, principalmente porque ele demora muito para se decompor. São aproximadamente 400 anos. Isso significa que o primeiro plástico produzido pela humanidade ainda está por aí, assim como todo o resto produzido desde então. E não foi pouco plástico que a gente produziu não, viu? A estimativa é que já tenham sido produzidos mais de 8 bilhões de toneladas. E essa produção só vem aumentando ano a ano. Até 2030, a tendência é crescer em 40%. Considerando todo o plástico já produzido na história, apenas 9% foram reciclados. Já sabe, né? Mas a boa notícia é que o cenário não é irreversível. Ainda dá tempo de salvar o mundo. O primeiro passo para mudar esse cenário é parar e refletir. A gente realmente precisa de tanto plástico assim? Não, né? A gente precisa reduzir a quantidade que consome. Consumir de forma mais consciente para evitar o uso desnecessário do plástico. Pessoal, tem que usar menos, produzir menos. E quando não tivermos escolha, o segundo passo, claro, é fazer o descarte correto, para garantir que o nosso plástico vai ser reciclado. Para você ter uma ideia, o índice de reciclagem de plástico no Brasil ainda é bem mais baixo que os 9% mundiais. Estamos em menos de 2%. Esse shampoo aqui, por exemplo, olhando assim parece pouco, né? Dá nem para pensar que ele faz diferença nesse cenário. Agora, pensa em quantos shampoos você usa ao longo da sua vida. Agora, pensa nisso multiplicado pelas bilhões de pessoas no mundo. Melhor ainda, só no Brasil. E isso é só o shampoo, hein? Agora imagina isso aí multiplicado por tudo quanto é tipo de plástico que a gente usa todo dia. Nem dá pra imaginar, né? Por isso que é tão importante reciclar. Certo, João? Certo. Tá tudo bom, mano? Tudo. Beleza. É o seguinte, eu vim aqui conhecer a fundo
o trabalho que é feito aqui nessa cooperativa. Quantas pessoas trabalham aqui? 65 pessoas. 65 pessoas? Todos os dias ou vai Todos realizando? os dias. A prefeitura traz o caminhão, o pactador joga, de manhã a gente empurra, entendeu? É, vem da rua e aqui você distribui para toda a cooperativa, cada um faz a sua parte. Como funciona aqui a questão da triagem? Por que tem essa separação? Isso é para facilitar no valor, na tem comercialização. uma diferença de venda. Se eu vender ele junto, eu vou vender ele na faixa de 30 a 40 centavos. E se eu separar por cor, eu já ganho, por exemplo, a pet verde, pet laranja, pet branco, pet óleo, pet azul. Eu vi que tem uns termos aí, tipo PP, PAD, PS. Esse é PAD. Isso aqui é um PAD. Isso aqui é o PP. PS é a mesma coisa, copinho, mesa e sacolinha. Ah, então quer dizer que você conhece isso pelo tato. No Você só pegar. pega, não, isso aqui é PP. Exatamente. Eu não sabia dessa. Vocês sabem tudo, teoria vocês têm muito, mas aqui A prática nós é com aqui vocês. domina. Eu tá pensando o quê? É mais ou menos por aí. Para os leigos como eu e vocês aí de casa, também é fácil identificar um material reciclável. É só vocês procurarem este símbolo nas embalagens. Procurou, não encontrou, ficou na dúvida? É só colocar junto com os recicláveis. Agora me diz uma coisa, os que são separados para reciclagem, vão para onde? Primeiro vai para as prensas, faz os fardos e vai para o estoque. Quando der uma carga, já vai para o destino final, que é as empresas. A Aí já empresa sai vem- para reciclagem. Isso. O plástico é um material tão complexo que precisou se criar uma verdadeira indústria de reciclagem. É esta indústria que fabrica, a partir do plástico reciclado, novas matérias-primas que voltarão para o processo produtivo. Eu vou falar agora com o Carlos, quero saber de você como funciona o processo de reciclagem que vocês fazem aqui. Como que esse material chega aqui e como ele sai daqui. O material chega em flakes, né? Já separado em tipos, em cores, passa por um processo de homogeneização, né? De caracterização dele e ele sai em grânulos, né? O plástico reciclado, ele tem a mesma qualidade do virgem? As qualidades são muito próximas, né? Qual que é a diferença? O plástico virgem, ele tem uma característica única desde o início do processo dele. O reciclado trabalha em ranges. Qual que é a função da Neoplast? Entender qual que é a característica do virgem e abrir um range para poder englobar toda a variação do que chega aqui, porque eu não tenho condições de pegada da sucata ou só um tipo de copo específico ou só um tipo de brinquedo específico para transformar nele novamente. E pode-se misturar, por exemplo, é necessário fazer a mistura do plástico virgem com o reciclado? Não é necessário, mas é possível. Dependendo do tipo de processo que ele vai passar lá na frente, é até indicado às vezes fazer a mistura para melhorar, para ter uma eficiência um pouco melhor. As possibilidades de destinação dos grãos de plástico são incontáveis. Lembra do Plásticos? Pois é. Quer material mais perfeito para transformar e reutilizar que o plástico? Que tal descartar o nosso plástico corretamente para ele poder virar outras coisas? Vocês estão vendo esses grãozinhos aqui, ó? Eles são chamados polímeros e são o resultado da reciclagem do plástico. E essa caixa de ferro? Isso aqui é uma máquina injetora, cara. Ela faz plástico reciclado, joga lá em cima ela derrete lá no canhão, a 250 graus, mais ou menos. Joga o material ali, É. ela já derrete. Já derrete, já tem a folha E aí certa. ela cospe Aí esse cospe a negócio peça aí. assim, é. Muito legal, muito legal. Obrigado, Netão. Nada, é isso. Apavorou aqui. E olha só que interessante. O lixo que você jogou fora agora vai te ajudar a cuidar do seu lixo. Fala, Taíde. Como é que vai? Beleza. Você é o... Sou o Antônio. Como é que vai? Tudo bom, irmão? Muito prazer. Igualmente. Aê, você é a... Manica Curtinho Adriana. Nossa, que nome comprido! Tudo bom com você? Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Antônio? É o seguinte, nós viemos aqui falar sobre plásticos. E tô vendo que aqui tem bastante plástico. Tem, Agora, tem aqui vai sim. ser reciclado, é o que eu vou descobrir. Dá licença. Pode entrar. Esse é o nosso lixo reciclável. É aqui que eu vou encontrar. Tudo que a gente
consome. Aqui realmente, hein? Olha só, isso aqui é mais ou menos quanto tempo? Uma semana. Uma semana, né? Bom, aí vocês veem como é importante a gente reciclar. Olha aqui, ó, isso aqui é uma coisa que já me falaram que não era reciclável. Mas o isopor é reciclável sim, 100% reciclável, então coloca para reciclar. O plástico filme é a mesma coisa. Você leva isso para os vizinhos, você vê os vizinhos fazendo a mesma coisa? Não é todo mundo, né? Você deixar o lixo reciclável, acho que limpo e seco, mesmo que misturado, acho que é o ideal do que E é o não suficiente. fazer. E aí você pode fazer a reciclagem de maneira correta. E para vocês que acham que não dá mais tempo para mudar, olha só o canudinho reutilizável. A mudança na nossa mentalidade é poderosa, pode revolucionar o mundo. Não é não, Antônio? Sim. O plástico se tornou um grande desafio ambiental para o século XXI. Por isso, a gente tem que aprender de uma vez por todas. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. É essencial refletirmos sobre os nossos hábitos de consumo, para que lá na frente a sociedade não entre em colapso. E num curto prazo de tempo, fazemos a nossa parte, reciclando da garrafa d'água aquele plastiquinho que envolve a bala. Vamos lembrar que não existe jogar fora, porque não existe fora. O que a gente não recicla vai parar nos aterros, nos rios, no mar e fica aqui, no planeta onde a gente vive e sobrevive. Então, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, empresas, governos e cidadãos.
Olhando atentamente à nossa volta, podemos notar que tudo que nos cerca representa um custo ou investimento. Usamos o dinheiro para pagar o consumo de água, luz, telefone, TV, internet, prestações da casa, carros, aluguéis, comida, roupas e brinquedos. Ele paga nossas necessidades, tudo associado à nossa vida de forma básica, o essencial e nossos desejos, aquilo que queremos adquirir, mesmo que não seja essencial. O dinheiro faz parte das nossas vidas, da infância à idade adulta, cada época com sua necessidade particular. Imagine por um momento, se todo o dinheiro de uma família ou indivíduo fosse representado, por exemplo, por uma caixa d'água. A caixa é abastecida todo mês. Esse fluxo vem de tudo o que gera renda, salários, investimentos, aluguéis, vendas e outras fontes. Mas da mesma forma que utilizamos a água da caixa, também o faremos com o dinheiro. Desenvolver a inteligência financeira nos permite usufruir da nossa renda atendendo às nossas necessidades e os nossos desejos. Necessidades representam as prioridades, como alimentação, saúde, transporte, escola e outros. Desejos são aquelas coisas que queremos: uma viagem, uma casa própria, um carro e diversas formas de lazer. Voltando para a caixa, vamos colocar as suas necessidades e desejos como torneiras ligadas à caixa d'água. Com tantas torneiras assim, a situação pode parecer complicada. O seu papel é gerenciar cada torneira. É importante facilitar as coisas e garantir a realização do que valoriza. Para isso, estruturamos um plano financeiro. Vamos fazer o seguinte: além das despesas já existentes no seu orçamento, crie novas torneiras dentro de 3 categorias: segurança, conforto e independência financeira. Estas torneiras acumularão dinheiro em baldes para serem usados a médio e longo prazo. Por exemplo, uma torneira para moradia poderá ser usada para ajudar a pagar o IPTU, pintura ou troca das janelas. Vamos ver como isso funciona na prática? Pense nas coisas que realmente são importantes para a sua vida. As torneiras de segurança podem ser destinadas para saúde, moradia, aposentadoria e uma reserva de 6 meses para despesas fixas. Uma boa ideia é criar uma torneira para extras, utilizada nos imprevistos. Assim, você mantém intactos os objetivos das outras torneiras. As de conforto você poderá destinar para tudo aquilo que lhe traga prazer: viagens, lazer, carro. Uma torneira de carro é bastante útil para consertar aquele arranhãozinho ou até botar em dia seu IPVA. As de independência financeira vão permitir que seu dinheiro trabalhe para você com investimentos ou negócios. Um investimento, por exemplo, seria um bom curso onde aprendesse a fazer uma renda adicional ou a compra de um imóvel para aluguel, fazendo o dinheiro novo entrar na caixa. Diferenciar e definir as suas necessidades e desejos é o primeiro passo para que você possa controlar melhor seu dinheiro. Você é quem regula quanto dinheiro sairá de cada uma destas torneiras, e é esse controle e direcionamento que tornará possível suas realizações. É comum um descontrole do fluxo das torneiras. Novos gastos surgem e parece que nunca o dinheiro é suficiente. Por isso, é importante avaliar bem as suas necessidades. Você precisa mesmo desta torneira de TV a cabo jorrando água? Você nem mesmo para em casa durante a semana? Já pensou que reduzindo a conta do seu celular você poderia ir mais vezes ao cinema? Assuma o controle e direcione o dinheiro também para as torneiras do plano financeiro. Isso ajudará a realizar mais sonhos. Outro ponto que merece atenção é a balança de gastos. O dinheiro que entra não deve ser menor do que o dinheiro que sai. Quando isso acontece, a maioria das pessoas simplesmente compra dinheiro através de crédito e empréstimos. Essas dívidas são como rachaduras na caixa d'água, um desperdício que pode prejudicar e limitar muito sua vida. Não importa quanto dinheiro você tem e com quanto vai começar. O planejamento financeiro irá ajudar a definir melhor suas prioridades, distribuindo o dinheiro para cobrir as despesas e atender suas prioridades de segurança e conforto. Faça um esforço. É uma questão de hábito e consciência. Dentro de pouco tempo, você perceberá os benefícios em sua vida.